Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semanas 5 e 6. Então, nós já fizemos vídeos das semanas anteriores, é uma sequência da matéria, então é muito importante ter visto os vídeos anteriores e já ter realizado as atividades das semanas anteriores também. Então, tá tudo aqui no canal, só dá uma olhada. Vamos começar com a semana 5. Vamos falar então sobre campo elétrico. Então nós já sabemos que existem corpos com carga positiva, quando há uma falta de elétrons e uma sobra de prótons, e tem corpos com carga negativa, quando há um excesso de elétrons em relação ao número de prótons. Isso a gente conversou na semana passada. Agora, nós temos que entender que um corpo carregado eletricamente, ele vai gerar ao seu redor um campo. E qualquer outro corpo que esteja próximo a este campo vai interagir com este corpo carregado, gerando uma força, seja de atração, seja de repulsão. Dá para fazer uma comparação assim com gravidade, né? Então imagina que aqui essa bolinha com mais é o planeta Terra e qualquer corpo que entrar próximo ao planeta Terra acaba sendo influenciado pelo seu campo gravitacional e é atraído a ele, né? A diferença do campo elétrico, ele pode tanto atrair quanto repelir, aí depende da carga do outro corpo. Mas a ideia é muito parecida, assim, sabe? Igual um campo gravitacional de um planeta. Quanto mais próximo o objeto está desse planeta, maior vai ser a força deste campo atraindo ele. E como que a gente calcula, então, o valor desse campo? É a força que é produzida, né, a força que vai ter aplicada, né, a carga, dividido pelo valor da carga de prova que foi colocado. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer exercício, tá? Mas é importante saber assim, campo é igual a F dividido por Q, tá? Força dividido pela carga. E na hora que a gente faz o exercício vai ficar mais claro. Força é dada em Newton, carga é dada em Coulomb, então ficamos com essa unidade aqui, newtons por Coulomb. Gente, a carga falamos na semana passada, viu? Por isso que é importante ter visto o vídeo. Aí ele vai fazer umas continhas aqui com o seguinte ponto. Tá, a gente viu na semana anterior a fórmula da força. F igual a constante vezes as duas cargas dividido por D ao quadrado. Agora eu pego o F da fórmula anterior e substituo aqui. Então tá vendo? É igual ao F, só que agora eu substituí o F pela fórmula da semana passada, dividido por esse Q. Aí você faz as contas, dá essa fórmula daqui, ó. Constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então este vai ser a fórmula que a gente consegue calcular o campo. Veja que tem uma distância dividida ao quadrado aqui. Então quanto mais longe um corpo tiver desse outro que está carregado, menor vai ser mais fraco vai estar o campo, então menor vai ser essa interação. Parecido com o planeta também, né? Se eu estou distante do planeta Terra, a gravidade dele já não me afeta, igual se eu estiver aqui na superfície dele. Então, o campo, assim como o campo magnético, esse campo elétrico, quanto mais distante do corpo, mais fraquinho ele está. Ok? Então, vamos olhar as atividades. Lembrando que eu não dou respostas às atividades, eu apenas comento elas para que vocês resolvam, né? Então, dou a linha de raciocínio ali e quero que vocês resolvam. Mas se ainda tiver ficado com alguma dúvida, mesmo após assistir os vídeos, na hora que você for tentar fazer, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que eu vou atendendo a cada aluno e tirando as dúvidas no particular. Ok? Vamos olhar a 1. A figura abaixo apresenta uma carga Q e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q, minúsculo, né? Então tá, ó, eu tenho aqui uma carga Q,
Aí tem uma distância dessa carga Q, aí tem um ponto aqui. Neste ponto vai estar uma carga Qzinho. Então veja, eu tenho uma carga de prova, né? Então eu tenho esse Q ele tem um campo ao redor dele. Dentro ainda desse campo dele eu vou colocar uma outra carga aqui e aí ele vai perguntar: analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força que atua sobre Q. Então olha só, tem esse Pzinho, né? Veja que esse P ele está dentro de um campo elétrico e ele vai ter uma força sobre ele causado justamente por esse Q mais aqui, esse Qzão. Tá, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção no sentido do campo, que é a setinha verde, e no sentido da força, que é a setinha vermelha. Perceba o seguinte, a direção do campo ela está ligada diretamente à carga. Isso é algo que a gente aqui fala um pouco, né? Podia ter até o outro desenho, tá vendo que no positivo as setinhas estão saindo dele? Se fosse um corpo negativo, as setinhas estariam entrando. Na próxima semana aqui, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tem a foto do Qzinho entrando. A gente pode até dar uma olhada, vamos ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? O negativo entrando, o positivo saindo. Então isso é importante para a gente olhar lá a direção do campo, né? Para além da direção do campo, temos uma força. Veja que essa força ela vai estar sendo realizada neste ponto P e ela pode ser de repelindo, afastando, se as duas forem positivas, ou atraindo, se uma for de uma carga e outra for da outra. Então o que a gente tem que olhar aqui? Ó? Tá vendo nesse quadradinho? Se Qzão maior que zero e Qzinho menor que zero, aí a gente tem que olhar aqui. Qual que é o ponto que eu vou dar a dica para vocês? Dêem uma olhada. Então, por exemplo, nesse caso, Qzão é positivo, Qzinho é negativo. Se Qzão é positivo, como é que tem que estar o campo dele? Tem que estar assim, ó, para fora. Se ele for negativo, tem que estar para dentro. Se o Qzão for positivo e o Qzinho for negativo, tem que atrair. Se os dois forem positivos, os dois forem negativos, a força tem que estar afastando ele. Aí vocês vão então olhar e ver se essas duas setas condizem com o que está nesse quadradinho branco. Então, é só olhar aqui, ó, é positivo ou é negativo, cada um dos dois. Escreve embaixo cada um, né? Mais, menos, mais, menos. E aí, olha, os dois são positivos, a força tem que estar repelindo. Os dois são negativos. Um é positivo, outro é negativo, a força tem que estar atraindo. E aí você vai ver qual desses aqui que está certo. Vamos para o 2. Em um ponto P do espaço existe um campo elétrico E horizontal de intensidade E igual a 5 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb, voltado para a direita. Veja bem, 10 elevado a 4, né, é notação científica, vocês têm que lembrar disso, é uma matéria da matemática. Notação científica, se ainda tiver com dúvida nisso, entre em contato com o professor de matemática, vai no Google, vai no YouTube, mas relembrem como é que a gente escreve números grandes assim, ó, na potência de 10. Porque isso daqui seria o quê? 5 com mais 4 zeros depois do 5. Então seria 50 mil. Né? E aí ele pergunta, se uma carga de prova 1,5 isso é mi-coulombs positiva, é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Essa letrinha grega parece um U, né, mas fala mi, ela é a mesma coisa que ele tivesse escrito 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Essa letrinha indica um 10 elevado a menos 6. Então quer dizer que é uma
uma carga muito pequenininha, ok? E aí o que você tem que fazer? Se uma carga dessa é colocada no ponto P, qual será o valor da força? Olha, eu tenho E, eu tenho Q, eu descubro o F. Como? Jogando aqui na minha fórmula. Ele me deu o E, ele me deu o Q, é só descobrir o F. O Q passa para cá multiplicando, faça essa multiplicação que vai envolver notação científica, né? E aí vocês vão achar o valor. É jogar na fórmula direto. Por isso que eu falei lá no início que quando a gente vai para a questão fica mais fácil. Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? E aí, lembrando, positivo, dois iguais se repelem, um igual outro diferente se atraem. E aí, responda A e B, supondo que a prova seja negativa, entendeu? Então, o campo, ele é positivo ou negativo? Aí você olha pela setinha. A carga eu sei que é negativa. E aí, como é que vai ser o movimento dela? Beleza? Vamos para 3. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância até a carga elétrica pontiforme geradora? Então, é olhar para aquele gráfico, né, e ver o comportamento dele com o aumento da distância. Então, a dica que eu dou é simples. A distância está no denominador. Quanto mais distante, menor o campo. Então tem que ser um gráfico que está diminuindo com o passar dele. Você olhando da esquerda para a direita, ele tem que estar diminuindo. Ele tem que estar diminuindo muito, porque a distância está elevada ao quadrado. Essa é a dica que eu dou. Aí fica facinho de saber qual dos dois que está acontecendo. Beleza, então vamos para 4. Considere a figura abaixo, onde o campo E é o vetor campo elétrico resultante em A. Gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2, e F é a força elétrica na carga de prova, colocada em A. Dadas as alternativas abaixo, assinale a correta. Então ele quer saber se Q1, Q2 e Qzinho são positivo ou negativo. Esse sinal aqui, quando a boquinha está voltada para o Q, é que ele é positivo. Quando a setinha está voltada para o Q, é que ele é negativo. Bom, o que a gente tem que olhar aqui? Essas duas cargas gerando uma força aqui. O campo está vindo para baixo. A força gerada está vindo para cima. Veja que os campos não necessariamente têm a mesma carga, né? Então pode ser que esse esteja atraindo ou repelindo mais forte do que esse. De tal forma que surgiu uma força para cima e um campo para baixo. O que a gente tem que pensar? O que forma esse campo para baixo? É como se tivesse uma setinha para cá e uma setinha para cá. E o que forma essa força para cima? É como se tivesse uma setinha para cá e uma setinha para cá. E aí você vê, está atraindo, o que essa carga aqui está sendo atraída ou repelida por Q2? Atraída ou repelida por Q1? Só desenhando as setinhas, as duas setas que formam essa seta aqui. E as duas setas que formam essa seta aqui. Aí você vai saber responder qual que é positivo e qual que é negativo. Por quê? O que eu fiz então? Essa força F é uma resultante de outras duas setinhas. Essa setinha aqui e essa setinha aqui. Tá joia? Semana 6. Agora a gente vai ver essas linhas de força do campo, né? Como eu já até usei essa imagem daqui. E olha que interessante, eu tenho duas cargas positivas, tá vendo? Elas vão se repelindo. Uma vai afastando da outra, puxando a outra para o outro lado. Quando um é positivo e outro é negativo, elas se completam, se atraem. Então é assim que a gente desenha as linhas de força de dois campos interagindo. Lembrando que positivo as setinhas estão saindo dele, negativo as setinhas estão entrando dele. A gente tem a fórmula que a gente já viu. Aí vamos dar uma olhada nessas atividades aqui. Vamos lá. Seja Q positiva a carga gerada do campo elétrico e Qzinho a carga de prova em um ponto P, próximo do Qzão.
podemos afirmar que o vetor campo elétrico P dependerá do sinal de Q. E aí? O que depende do vetor campo elétrico? Unicamente se a carga que gera é positiva ou negativa. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Vamos olhar para a fórmula aqui. O campo depende da carga Q? Não tem Qzinho aqui na fórmula do campo. O vetor campo elétrico será constante qualquer que seja o valor de Q. É justamente o contrário da afirmativa anterior, né? A força elétrica em P será constante qualquer que seja o valor de Q. A força depende da distância, né? Então, ela muda dependendo da distância. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q. Então, você tem aqui falando que o vetor está independente, né? O vetor campo elétrico é independente da carga de prova Q. Interessante, né? Porque, veja bem, nós temos outro aqui que fala o contrário, né? O vetor campo elétrico em P dependerá do sinal. Aqui ele vai depender da carga. O que é importante aqui da gente pensar novamente? Olha para a fórmula. Não depende de Qzinho, né? Então aí, essa é uma questão que tem uma leve pegadinha. Porque, a princípio, parece que tem duas respostas certas. Né? Então, você tem que ficar atento para os detalhes, até do português aqui. Tá? Porque quando você olha nos detalhes, parece que tem duas certas, mas nos detalhes vocês vão sacar qual que é a verdadeira. Vamos para 2. As linhas de força do conjunto de cargas Q1 e Q2 são mostradas na figura. Nessa figura daqui. Para originar essas linhas, os sinais Q1 e Q2 devem ser respectivamente, gente, tal fazendo o quê? Um está atraindo o outro. E qual que é o sentido das setinhas? Do Q1, as setinhas estão saindo, do Q2, as setinhas estão entrando. Moleza. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indica a direção do campo em qualquer ponto. Leia as opções abaixo e assinale a afirmativa incorreta. O número de linhas que saem ou que entram numa carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Ok, né? As linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva. A gente viu esse desenho lá. Só volta um pouquinho, você vai ver se esse desenho é verdadeiro ou não. E veja que aqui aqui está exatamente o contrário, né? Então, é só voltar no desenho e ver de qual setinha que sai um, qual setinha que entra outro, você vai responder fácil. E o número de linhas por unidade de área é proporcional à intensidade do campo, beleza. Vocês já viram que é só sacar isso daqui, né? Qual das duas está certo, olhando para aquele desenho lá do início do capítulo, vocês vão resolver. Só falta uma só. A figura mostra esquematicamente as partes principais de um impressor a jato de tinta. Então aqui saem as gotículas. Essas gotículas elas são eletrizadas, ficam com uma carga. E aí essa carga, como ela está eletrizada, vai ter um campo que vai direcionar para onde que ela cai no papel. Durante o processo de impressão, o campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotas eletrizadas. Dessa maneira, as gotas incidem exatamente no lugar programado da folha de papel, onde se formará, por exemplo, parte de uma letra. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente. Para que elas atinjam um ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é mais bem representado por... Então, veja só, a gota vai vir negativa. Eu tenho que saber dessa placa cinza qual que é meu positivo e qual que é meu negativo. Por exemplo, se em cima for positivo e embaixo for negativo, as setas vão vindo para baixo. Se aqui, ao contrário, aqui for positivo e aqui negativo, as setas vão para cima. Lembrando que a carga
ela é negativa, então ela vai sendo, por exemplo, se aqui for positivo, a carga vai sendo atraída para cima. Se aqui for positivo, ela vai sendo atraída para baixo. Você quer chegar nesse ponto P, ó, esse ponto P que está aqui em cima. Então tem que vir uma carga negativa, aqui em cima tem que estar positivo, para a carga vir sendo atraída e chegar no ponto P. Se aqui é positivo, aqui é negativo, já falei isso. Como que vai estar o sentido da seta. Só isso, gente. Né? Envolve muito vetor. Vetor é complicado, né? Indico, dá uma relida em vetor. É a primeira matéria do primeiro ano de física. Dá uma relida no vetor, né? Isso vai ajudar muito. Novamente, se ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Mas o importante é que vocês botem a cabeça para funcionar, realmente resolvam os exercícios para que ocorra o aprendizado. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.